conversar rapidamente sobre a questão de terapia online, terapia em casa, né? Os pais sendo coterapeutas. Então, para introduzir, gente, falar com vocês que assim, a gente vive num país extremamente populoso e pouco povoado. Então, tem regiões que assim não chega a terapia. Isso é uma realidade. E tem até regiões que são relativamente grandes, mas você não vai conseguir encontrar um profissional com formação em aba, que tem experiência, que, enfim, que saiba dar uma orientação parental de forma adequada. Então, assim, a gente ainda tem a questão também que a gente vive num país pobre, que o SUS, ele tem essa limitação, e a gente, o que é o mais agravante de tudo, nós não temos um número suficiente de profissionais com formação em aba para todas as crianças que precisam, para todos os indivíduos que precisam, porque é uma formação que ela demora para a pessoa ter experiência, e ainda por cima, para piorar ainda, a gente não tem um número de supervisores para esses profissionais de forma decente, porque um supervisor, ele tem que ter pelo menos formação, um mestrado em análise do comportamento, ele tem que ter uma pós-graduação em análise aplicada, né? Então, análise do comportamento aplicada é o quê? No caso, a gente está falando sobre autismo. Então, uma análise do comportamento aplicada ao autismo. Então, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter no mínimo 5 anos de experiência. Então é muito difícil, e ainda por cima, o que está acontecendo é que assim, alguns supervisores pegam tantos casos que não conseguem lidar muito bem. Então a gente está tendo cada vez mais um gargalo em relação a isso. E então assim, nós temos muitas limitações em nosso país em relação à questão da terapia. E o que eu queria trazer para vocês é que assim, a gente tem que se perguntar como pais, porque assim, a gente já sabe que é essa situação. Planos de saúde, quando cobre, muitas vezes cobre lugares que não são adequados, né? Tem lugares que, assim, eles falam que fazem aba, mas não é a aba, é uma pseudo-aba. Então, a gente, como pai, como mãe, nós temos que virar protagonistas. Gente, daqui a pouquinho eu vou responder todas as perguntas. De preferência, usem esse botãozinho de pergunta para eu responder mais para o final da live, para eu me organizar, para as perguntas não se perderem. Então, o que acontece é que a primeira coisa, quando a gente vai fazer terapia nos nossos filhos, quando a gente decide protagonizar, quando a gente vê assim, eu consigo, eu tô disposta a isso, porque ainda tem isso. Nem sempre a gente tem esse perfil, não é fácil fazer as terapias com nossas crianças. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa rede de apoio, com quem a gente pode contar. Com quem a gente realmente pode contar no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar em redes de apoio. Outra coisa também é saber nossas limitações. Quais são as nossas limitações? Quanto tempo a gente trabalha, né, num dia? A gente não vai estar ali fazendo no horário do trabalho. A gente também a gente dirige para o trabalho, pega o ônibus, enfim, a gente tem o traslado. Quanto tempo efetivo que eu consigo sentar com a minha criança e fazer uma atividade? É 1 hora por dia? É meia hora por dia? Então isso a gente tem que ter bem em mente o tempo, a dinâmica da nossa casa, os seus compromissos semanais de supermercado e assim vai. E uma coisa que tenha consciência disso. No momento que você começar a fazer as terapias no seu filho, você não vai poder parar de estudar. É muito importante reservar um tempo na semana para ler um livro, para fazer um curso. Então, assim, é um investimento que tem que ser feito. Então, deixa eu só ver aqui. Cadê? Depois eu vou responder. A gente vai conversar sobre isso, que é um assunto muito importante mesmo. Outra coisa também, gente, que é muito importante a gente ter é orientação parental com profissionais qualificados. Eu tenho supervisão, eu pago supervisão. Supervisão é mais caro, porque supervisão normalmente, a gente tem certas camadinhas, né? No caso, eu pago diretamente para um supervisor me orientar. Mas você também pode pagar uma orientação parental. Você tem que procurar um profissional que tenha formação em aba, um profissional que tenha experiência no assunto, sabe?
Então, isso é muito importante, a questão da orientação parental. Existe a orientação parental que é a cada um mês, 3 meses, semanal, então vai variar das suas condições financeiras, só que a orientação parental com um profissional capacitado é muito importante nesse processo quando você fala que vai fazer terapia. Eu vou chegar na parte do online para a gente poder conversar também sobre isso. E assim, ainda nessa parte, não tem como fazer terapia sem uma boa avaliação. A sua criança tem que ser avaliada, a gente tem que saber o repertório da criança para conseguir fazer qualquer coisa. Existem várias formas de se avaliar, gente. Existe avaliação que é, por exemplo, observando a criança, testando. Existe esse modelo de avaliação. Existe os checklists, né? São avaliações igual o checklist do modelo Denver, onde a gente vai fazendo, vai ter entrevistas também com os pais, né? Então a gente se faz uma entrevista com os pais para tentar levantar o repertório da criança. O checklist, como eu já falei, avaliação direta, onde tem, por exemplo, o VibMap, que senta com a criança e faz as avaliações. E, por exemplo, o Portage também, né? O Portage é um inventário, então é muito bacana também. Existem avaliações de comportamento-alvo, então, por exemplo, a criança tem um comportamento inapropriado, então a gente vai ali analisar qual é o antecedente, qual é a consequência. Então, existem essas avaliações que a gente vai estar olhando um comportamento em especial. Então, é muito importante que a criança passe por essa avaliação para a gente conhecer o repertório dela, de preferência uma avaliação dessas presenciais mesmo. Aí é um momento que é complicado fazer à distância, é um investimento grande. Uma avaliação, por exemplo, se você tem, varia assim, mas normalmente vai de R$ 1.000 a R$ 2.000 uma avaliação. E ela é muito importante, ela tem que ser no mínimo anual. Infelizmente. Mas você fala, Dani, eu não tenho nenhum dinheiro para isso. Aí tem livros que eu recomendo você comprar e estudar, gente. Estudar é o caminho, assim, é o estudo. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que eu acho que eles são essenciais, que é esse daqui, ó. Ensino de habilidades básicas para pessoa com autismo, Camila Gomes, passo a passo, seu caminho, guia curricular de habilidades básicas, e esses outros também, eles são bem interessantes. Esse daqui é mais caro, bem mais caro, né, da Sally Rogers, ele vem com o checklist deles, mas esses dois eu recomendo demais. E tem, que eu não coloquei aqui, o livro do Portage, que é muito bom, vou colocar até esse daí na lista, colocar aqui para vocês. Esse livro daqui é muito bom, eu acho que assim, para quem não tem condições financeiras, para criança passar por uma avaliação, ó, esse livro daqui, ele é maravilhoso. Então eu recomendo que vocês procurem esse livro. Assim, se tiverem condições de fazer uma avaliação independente, né? Eu acho que esses livros que eu acabei de mostrar para vocês, eles são os principais, independente da situação. Então procurem estudar. Só estou colocando aqui na minha lista para não me perder em relação a isso. Então vamos lá, gente. Voltando aqui sobre como viabilizar, voltar para a questão da rede de apoio. Eu não tive tempo, eu tive uma live com o Dr. Tiago Castro sobre a questão sobre terapia em casa. E aí tem a parte que eu queria ter falado lá, mas não deu tempo, e eu vou disponibilizar depois no meu site uma pesquisa mostrando sobre como fazer esse filtro, né, da rede de apoio, com quem você pode contar. Então tem um questionário muito legal que faz a gente pensar, né, que ele chega assim, olha aqui as perguntas, foi o Alan e Lunchman, eles desenvolveram isso daí conforme uma pesquisa que eles fizeram com 45 mães com filhos com autismo, verificando qual era o nível de estresse delas e o nível de estresse em relação à rede de apoio. Então eles viram que pessoas contam mais com seus cônjuges, contam com os parentes da mãe, e com outras famílias com crianças com deficiência.
Então, eu achei que olha que bacana dessa pesquisa. Ele traz essas perguntas aqui, ó. Quantos deles, famílias, amigos, parceiro, realmente se importa com você? Aí você dá uma pontuação de 1 a 4 para cada um. Quantos deles entende sobre as coisas? O quanto você pode confiar neles para se tiver um problema? O quanto você pode se abrir e precisar conversar sobre as suas preocupações? Aí depois, né, sobre o seu parceiro. Quanto ele aprecia você, quanto você pode relaxar, estar ao seu lado dele, quando você se sente preocupado, quando você se sente feliz, qual é o seu grau de satisfação. Então, assim, eu achei bem bacana, eu vou disponibilizar depois no meu site, na área de blog, esse texto para vocês darem uma estudada. Sobre estudar. Acabei de falar para vocês uma lista de livros que a gente precisa estudar para conseguir fazer as terapias com os nossos filhos. É muito importante, tem muito material no meu site também, né, sobre isso. O meu site, gente, para quem está entrando agora, eu sou muito voltada para habilidades básicas. Então, assim, o que são essas habilidades básicas? São aquelas habilidades que são pré-requisito para várias outras, igual imitação, contato visual, segmento de comandos, que mais? A parte de linguagem receptiva, imitação, performance visual. Então, tudo isso daí vocês vão encontrar nos meus materiais, porque eu falo muito, muito, muito sobre habilidades básicas. Por quê? Eu tenho um filho que tem grandes déficits, então a gente tem que estar trabalhando ainda essas habilidades básicas com ele. Então, no meu site vocês vão encontrar, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu curso gratuito, e até marcar aqui meu site para vocês irem atrás depois, vocês vão encontrar muito material assim relacionado a esse assunto. Então tá aqui. O que eu recomendo para vocês como mãe, como nesse caminho que eu passei estudando sobre terapia? Primeira coisa, gente, é muito importante, se vocês tiverem condições financeiras, fazer um curso para pais. Eu tenho um curso para pais no meu site, ele é gratuito, vocês acessam e façam. Ele é só vocês entrarem para assistir. Mas existem outros cursos de pais também, que são muito bons, muito completos, então eu também recomendo. Para você virar o coterapeuta do seu filho, eu já recomendo vocês irem atrás de um curso de atendente terapêutico. Um curso que vai te dar essas ferramentas, né, como atendente terapêutico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o que é do Teia Serena com o IEPSIS, que é o curso de AT deles, eu gostei demais. Curso AT, eu acho que é um curso que compensa bastante fazer um curso relacionado a isso. Por quê? O que ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar a registrar, ele vai te ensinar como ler um programa, ele vai te ensinar a fazer correção de erros. Então, o curso de AT, ele tem que te ensinar a te dar essas ferramentas para você poder fazer os programas com a sua criança. Falado isso, né, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das avaliações. Gente, quando a gente está falando sobre terapia online, o momento... Eu já falei que assim, a avaliação hoje em dia ainda é muito difícil fazer essa avaliação à distância. O terapeuta, ele em algum momento vai ter que ter contato com a criança, principalmente crianças com baixíssimo repertório, acaba exigindo mais essa avaliação in loco. Mas a gente pode reduzir esse processo se os pais responderem, antes de começar essa bateria, já responderem algumas perguntas para os terapeutas. Quando aqui eles foi fazer avaliação, isso economizou muito dinheiro meu, né? Eu já levei um documento com as seguintes perguntas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu mostrei aqui, por exemplo, aqui, ó. Como foi a gestação e nascimento, quando começaram a identificar os primeiros sinais, o diagnóstico, né, médico, como foi,
se teve fase de luto, quais são as pessoas que têm contato com a criança, o parentesco, o número de horas, como é o relacionamento de cada um que faz, as estereotipias, os brinquedos favoritos, a alimentação, quais são os alimentos favoritos, como é que é a independência alimentar, as brincadeiras preferidas, sociais e sozinho, ajuda nos cuidados da casa, leva a madeira para a pia, limpa o chão, leva o prato para a pia, esses detalhes, joga a fralda no lixo, banho, sono, como é que é o sono da criança, os horários que a criança fica mais disposta, comportamentos inadequados, disruptivos e a rotina da família. Então, essas perguntinhas aqui, elas são muito importantes a gente se perguntar, assim, sabe? Antes de, quando vai fazer a avaliação, a gente levar isso bem preenchido. Aqui o doutor Tiago. Oi, doutor, tudo bem? É muito importante a gente levar isso mastigado, porque isso vai poupar bastante tempo na hora das avaliações, porque a primeira avaliação, normalmente, ela é com os pais. Então, se você já leva isso daqui, isso facilita muito para os terapeutas. E aí a gente vai para a parte das avaliações com a criança mesmo. O que vai acontecer, né? Normalmente, as clínicas, elas fazem uma avaliação, um tanto de tempo de uma avaliação individual com a criança e avalia também a criança com seus pares, para ver como ela vai desenvolver ali também. Em alguns momentos, fazem avaliação em outros ambientes, no ambiente escolar também. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí, gente, ainda seguindo nessa questão sobre a terapia online, que aí eu quero entrar na parte da terapia online mesmo, né? Como é que foi o passo? Fez a avaliação? Feito a avaliação, o profissional ele vai desenvolver um plano terapêutico geral para a criança. Então, assim, ele foi, olhou lá, deixa eu ver se eu arranjo um VibMap aqui para mostrar para vocês. Olhou ali o repertório da criança. Eu vou procurar o VibMap se eu acho algum VibMap do Aquiles para mostrar para vocês aqui. Vamos ver. Aquiles, eu acho que eu achei. Vou mostrar aqui. Será que é esse? Ah, pronto, achei. Vamos lá. Esse é antigo, mas serve. Vamos lá. Digamos que aqui, ó, fez a avaliação da criança. Aí fez segundo o VibMap. Aqui, ó, tá o repertório da criança. Mando é solicitação, tipo, quero água, dá leite, ou apontar, tá ali o leite, aí aponta. Então, isso daqui é o mando. O tato é nomeação. Então, eu tô meio dodói, né? Eu ainda tô dodói assim, eu tô com coriza, então eu vivo com papel higiênico do meu lado. Aí a criança vai e fala, ah, papel higiênico. Olhou papel higiênico, olhou. Olhou, por exemplo, tem um pote aqui. Aí olhou para o pote e falou, ah, pote, tá nomeando simplesmente. Ouvinte é a linguagem receptiva, tipo, tá, o Aquiles deixou uma madeira dele lá no chão, né? Ele esqueceu a madeira no chão. Aí eu falo, Aquiles, pega a mamadeira e coloca na pia. Menino. Aí ele vai, pega a mamadeira no chão e coloca na pia. É o comportamento de ouvinte. PVMTS, a performance visual. Então, o que acontece? Sabe aquele exercício, por exemplo, de pareamento? Eu tenho 3 bloquinhos e a criança vai parear os bloquinhos que são iguais, de cores iguais, por exemplo. Então, isso é um exercício de pareamento. Outro exercício de pareamento que a gente tem é, por exemplo, a criança juntar as meias, os pares de meia. Outro mais evoluído, colocar a meia junto com o sapato, isso é pareamento. Vamos lá, então vamos seguindo aqui. Brincar, social, imitação, ecoico é imitação vocal, e esse vocal daqui é o espontâneo, né? É solicitações espontâneas. Então, gente, quando a gente vê isso daqui, olha que tanto de coisa que falta nessa criança. Olha o repertório, como é que tá faltando coisa. Então, o que o profissional vai olhar? Ele olhou essa avaliação,
a gente vai desenvolver um plano terapêutico que seja real. Se falar assim, ensinar a criança a falar. Não, isso não é um plano terapêutico. A gente vai colocar pontual o que a gente vai desenvolver. Então, eu olho, por exemplo, olhando, por exemplo, isso daqui, para quem entrou agora, olhando, por exemplo, isso daqui, esse gráfico, o que vocês acham? Me dizem aqui, vão falando. O que você desenvolveria para ontem? Se você tivesse que escolher só um eixo para desenvolver, uma coisa para desenvolver, o que vocês colocariam? Coloca aqui no chat. Solicitação, nomeação, desenvolver imitação. Coloque aqui o que vocês acham que essa criança aqui, ela, que no caso era o Aquiles do passado, precisava desenvolver para ontem. Podem colocar aí, eu acho que o pessoal tá com vergonha de colocar o que pensa sobre isso daqui, mas não tem resposta errada não, gente. Tá faltando isso, Rosane, bora lá, podem colocar. Ó, mando, imitação, que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e eu vou fechar aqui, vou fechar. Vamos lá. Que mais, gente? Coloca aí. Vamos lá, imitação. Ok. Bacana, gente, bacana, tô gostando. E se... Aí vamos colocar mais uma coisa. Você vai fazer só 3 programas com a criança. Você só tem disponibilidade de fazer 3 programas. Quais são as 3 coisas que vocês elencariam aqui para desenvolver com a criança? Coloquem assim, ó. Tipo o que o pessoal colocou, mando, vírgula, imitação, vírgula, visual, enfim, coloquem aí 3 coisas. Ó, eu vi que o pessoal colocou aqui, ó, visual, mando, imitação, solicitação, mando, estão indo muito bem, é isso mesmo, visual, mando, imitação, eu tô amando, tô amando. Não, isso daqui é uma avaliação de repertório de comunicação. O VB-MAP, ele analisa a questão comportamental, assim, em relação à comunicação, né? A parte de comunicação. Não é uma avaliação neuropsicológica. Imitação, mando, social, mando visual, solicitação, imitação visual e mando. Tô amando, gente. E vocês veem, por exemplo, todo mundo que colocou aqui, mando, todo mundo foi colocando mando. Mando é extremamente importante. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é mando, a gente solicita as nossas coisas. Eu não fui uma criança muito chorona não, né, segundo minha mãe. Mas eu tava ali no berço e chegava pra minha mãe, ué! Aí ela ia ter que se virar ali para ver o que eu tava querendo. E é um mando. No início da nossa vida, o mando é um choro, porque ele é proporcional à criança estatística, né? É esperado que a criança pequenininha, ela solicite as coisas chorando. Mas se eu continuar chorando com 1 ano para conseguir as coisas, já não é proporcional. Eu já com 1 ano, eu já tenho que estar apontando para tudo que eu quero e quiçá já falando algumas palavrinhas ali, já pedindo uma coisinha ou outra através de palavras. Mesmo muito assim, muito precário, tipo dadá, abi, sabe? Algo assim, sabe? As necessidades. Então, o mando, gente, é uma das primeiras coisas que tem que se trabalhar. E já tem que se ensinar para a criança, dá. Ser criança, ela tem, você viu ali, ó, na avaliação, ela tem pouquíssimo ecoico, o vocal dela é muito baixo, então, ela tem pouco balbucio, ela tem pouca emissão de sons. Vamos trabalhar, então, os gestos. Vamos tentar ver por aí, porque é muito primário isso. Então, vamos ensinar essa criança a apontar. Se esse movimento for muito difícil para a criança, porque ela tem tipo uma apraxia global, ela tem alguma questão motora, vamos ensinar ela pelo menos direcionar o braço para o que ela quer. O apontar é muito importante, mas vamos começar a direcionar. Então, assim, a gente já sabe que essa criança precisa disso. Então, pronto, a gente colocou ali no nosso pacotinho o mando. Vamos aqui olhar o que mais o pessoal colocou. Visual, social, seguir instruções, ecoico, mando, imitação.
Tá, então vamos lá, imitação. Imitação foi o que a maioria das pessoas colocaram. Ótimo, então vamos trabalhar a imitação. E como é que a gente vai trabalhar a imitação da forma mais primária possível? Imitação de membros ou imitação com objetos? Muitos dos programas, você pega, por exemplo, o Ables, o VibMap, que são protocolos maravilhosos, eles trazem que imitação por objeto ela é mais primária, mas tem crianças, tipo Aquiles, para ele imitar com objeto é muito mais difícil. Então, a gente tem que ver essa questão. Será que ele segurar o objeto vai ser difícil? Ou será que a gente vai ter que ensinar já com uma sombra? Então, vamos lá pensar nessas questões. Então, a gente vai colocar a imitação como a base. Então, a gente falou sobre visual, perdão, eu acho que eu vou até tomar nota para eu não me perder aqui com vocês, porque a gente vai desenvolver isso daqui juntos. Então, a gente colocou que a gente vai fazer mando, a gente vai fazer imitação e nós vamos fazer performance visual. Apesar de ter pontuado, mas está muito, muito baixa para a idade. Performance visual era para estar desenvolvendo muito mais. Então, a gente vai trabalhar mando, imitação e performance visual. Então, deixa eu pegar uma cola minha aqui para a gente poder trabalhar com isso. Então, vamos lá para a questão do... Então, antes da gente trabalhar isso, então a gente escolheu mando, imitação e performance visual quando a gente analisou os gráficos da criança ali. Só que tem uma coisa, como é que funciona a análise do comportamento aplicada? A gente usa uma coisa chamada de reforçadores. Por quê? Quando a gente vai pensar na análise do comportamento, a gente tem uma coisa chamada tríplice contingência, que a gente tem o comportamento, mas antes do comportamento, a gente tem o antecedente. Eu ia fazer com esse dedo aqui do meio, mas ia ficar feio, né? Aí, antes disso, a gente tem o antecedente, que é o meio, o que ocorre ali. Então, a gente tem um antecedente e a gente tem uma consequência. Então, a gente tem aqui o comportamento, o antecedente, o que antecede esse comportamento e a consequência. O antecedente é, por exemplo, sei lá, você coloca disponível, eu tô com sede. E você colocou ali a garrafa de água na minha frente e eu tô com sede. Aí o meu comportamento foi o quê? Abrir a garrafa de água ou beber água. Peguei a garrafa de água e bebi a água. Ela estava aqui aberta, você deixou disponível assim, abertona aqui para mim, eu morrendo de sede. Eu fui e bebi a água. O meu comportamento foi beber água. E qual foi a consequência? Água, refrescante, tô bem, tô legal, eu achei bacana. Então, se você deixar essa garrafa novamente aqui e eu estiver com sede e desse jeito, esse comportamento provavelmente vai ser reforçado. Eu vi ali a água, eu aprendi como é que pega, como é que bebe, então cada vez eu vou fazer mais isso porque você está deixando, então o comportamento vai aumentar de frequência. Então, a gente tem que pensar nessas consequências para reforçar um comportamento. Então, um comportamento ele pode ter um reforço que é positivo e um reforço que é negativo. Da mesma forma que esse comportamento ele pode diminuir de frequência e a gente chama isso de punição na análise do comportamento. Não é punição de pá, 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 não é isso. Punição é a redução da frequência do comportamento. Então, a gente tem a punição que ela é positiva e a punição que é negativa. O que vem a ser esse positivo, negativo, Dani? É quando você adiciona alguma coisa, um elemento. O negativo você retira. Então, um exemplo, por exemplo, de reforço que é negativo. Você está lá dirigindo, levando seu filho para a escola, colocou seu filho na frente da escola e seu filho começa a chorar. E não quer entrar na escola. Aí você fala, tá bom, então hoje a gente não vai para a escola e volta para casa. Você está tirando o fator escola. E o comportamento aí, digamos que toda vez que você leve ele para a escola, ele chora na porta, quer dizer que esse comportamento está aumentando de frequência por reforçamento negativo. Então tá. Aí a punição, a mesma coisa. Punição
você vai estar aumentando, você vai estar reduzindo a frequência de comportamento, colocando um elemento ou retirando. O que a gente não pode confundir na punição é o que é punição com extinção de comportamento. Eu não vou entrar nessa live sobre isso, porque não é o propósito dela, eu já gravei vídeo sobre isso, eu já falei sobre isso, e então vamos prosseguir aqui. Então, feito isso, você tá sabendo disso, a gente tem que achar os reforçadores dessa criança, porque a gente quer que aumente o comportamento dessa criança de fazer as coisas. Então, a gente vai começar a caçar coisas para que a gente aumente essa frequência. Então, tem criança, por exemplo, que ela é muito sensível ao reforçador social. Você faz cosquinha, você brinca, você ri com a criança, você pega ela, levanta e gira, e para ela isso é ótimo. Mas nem todas as crianças são sensíveis assim. Tem crianças que elas não vão ser sensíveis a esse tipo de reforçador. Tem crianças que, se você, por exemplo, você vai ter que usar... Ai, não acredito! A Kátia comprou um selo! Ah, viva! Obrigada, Kátia! Muito obrigada! Olha, ganhei um selo hoje, gente. Ai, que felicidade! Eu tô besta aqui. Ai, Kátia, obrigada. Aí... eu até perdi ela vai pedir de volta o selo, porque até perdi o caminho aqui da onde eu tava falando, de tanta alegria que eu ganhei um selo. E aí, gente, sobre essa questão, a gente vai ter que achar. Existem várias técnicas para a gente tentar verificar os reforçadores da criança. Nós que somos pais, nós somos muito mais sensíveis a descobrir os reforçadores da nossa criança. Então eu peço para os pais para listar tudo que a criança gosta. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente só sabe se uma coisa é reforçadora ou não, é na prática do dia a dia. A gente... Ai, que lindo! Tu merece 1 milhão! Oh, meu Deus do céu! Ai, eu não... Aí eu fico muito sem graça. A gente só sabe que uma coisa é reforçadora ou não no caminho, se a criança aumentar a frequência do comportamento. Então, por exemplo, como é que a gente sabe isso? Conforme a gente vai reduzindo o nível de ajuda para ela fazer uma coisa. Então... se ela está aumentando a frequência desse comportamento, a gente está diminuindo o nível de ajuda, quer dizer que ela está aprendendo. Ok, gente, então antes da gente falar sobre o programa de mando, de imitação e de performance visual, eu falei sobre a questão dos reforçadores que a gente tem que elencar, quais são os reforçadores da criança e que a gente só sabe ser reforçador através do tempo, através se está aumentando ou reduzindo a frequência desse comportamento. Se o comportamento está aumentando de frequência. Ok, gente, passou essa etapa, a gente agora vai pensar nos programas que a gente vai fazer para essa criança. Então vamos lá para os programas, por exemplo, de mando. A gente quer fazer programa de solicitação para a criança. Então a gente vai pegar ali uma coisa que ela gosta muito. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui essa caixa. Deixa eu pegar aqui que eu preparei essa caixa para levar para a terapia do Aquiles, para o pessoal seguir a mesma terapia, a mesma forma que a gente está fazendo aqui em casa. Eu sou muito chata, gente, vocês não têm noção. Engraçado é que a fono do Aquiles, ela queria ser fono do Aquiles. Ela chegou para mim e falou: Dani, eu quero ser fono do Aquiles. Eu falei: você tem certeza? Porque assim, eu sou uma mãe que vocês não têm noção de quanto chata eu sou. Então, ó, por exemplo, eu coloquei aqui dentro do potinho o doce. E ele quer o doce. No início, eu vou ensinar ele a fechar as mãozinhas e apontar para ele ver o doce e ele pedir o doce. Então, eu peguei a mãozinha dele, fechei e ele... então aí eu dei o doce para ele, entreguei ele comeu o doce. Então, vamos colocar para uma criança que não tem repertório de mando nenhum, igual essa daqui, ó. Vamos pegar aqui. Igual essa criança aqui, que é o Aquiles do passado, o repertório dele de solicitação tá vazio. Então, a gente vai começar com um programa em que a gente vai pegar um potinho, colocar o item que ele gosta, digamos que a gente levantou ali o repertório dela,
e a gente descobriu que o que ela gosta é doce. Então, a gente vai desenhar como é que vai ser o programa dessa criança. Um programa, segundo a Ciência ABA, ela tem que ter os seguintes requisitos. Eu vou abrir aqui a minha colinha para não esquecer de nada, para passar para vocês. Vamos lá, os programas. Um programa, ele tem que ter um nome, né? Você vai dar um nome para esse programa. Você vai falar como vai ser a estratégia de ensino. Então, assim, se sua criança, você pega uma criança, igual aquela imagem que eu mostrei para vocês, que é uma criança que tem muitos déficits, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, a gente vai escolher uma estratégia que é mais estruturada. E o que vem a ser uma estratégia mais estruturada? É uma estratégia que você vai do maior nível de ajuda para o menor nível de ajuda. Então, eu vou explicar isso melhor para vocês. A gente tem que pensar, na hora que a gente desenha uma atividade, sobre o pré-requisito, qual é o pré-requisito para a criança olhar esse potinho e apontar? Qual é o pré-requisito? Que ela olhe para esse potinho, que ela consiga prestar atenção nesse potinho no campo de visão. Isso é um pré-requisito. Qual é outro pré-requisito que tem que ter para essa atividade? Esse movimento de apontar. Então, assim, que ela tenha consiga fazer esse movimento. Se ela não consegue, a gente vai dar toda a ajuda para ela fazer. Então, o principal pré-requisito nessa atividade é que no momento que você colocar isso daqui no campo de visão dela, ela consiga entender que dentro desse pote tem algo que ela goste e que ela visualize tudo isso. Então, esse é o pré-requisito principal para fazer essa atividade. Qual é o objetivo a longo prazo? Que na hora que você disponibilizar esse pote com doce, ela já aponte de prontidão. Eu quero isso aqui, sem ficar encostando, né? Com uma certa distância. Ah, eu quero o doce. Para isso, a gente vai desenvolver objetivos a curto prazo, que sejam vários, 5, 10, 3, 2. O objetivo é que a gente consiga chegar. Esses objetivos a curto prazo, eles são redesenhados com o tempo. E eles têm que ter um tempo para a gente observar. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, é esperado que ela aprenda de forma independente, no máximo em 2 semanas. Isso daí, assim, até uns 3 anos. Até 3 anos, em 2 semanas, essa criança tem que ter aprendido de forma independente fazer a tarefa. E muito bem feita, e com em 2 semanas. Ela tem que estar assim, craque. Então, se sua criança com 3 anos não tiver depois fazendo, então a gente tem que rever isso. Então, vamos lá. O primeiro objetivo, então cada objetivo a curto prazo para uma criança de 3 anos é esperado ali com 1 a 2 semanas que ela alcance. Se não alcançar, tem que refazer tudo. Então vamos fazer o primeiro objetivo a curto prazo. O primeiro objetivo a curto prazo é que disponibilizando o objeto com o reforçador dentro de um potinho, dando a ajuda necessária, a criança consiga colocar o indicador na direção. Então, você vai estar só dando essa ajuda e isso daqui, essa parte do movimento, a criança vai estar fazendo sozinha na direção. Esse é o primeiro objetivo a curto prazo. O segundo objetivo a curto prazo é que, dando apenas uma leve ajuda, um leve toque, a criança já consiga direcionar sozinha. E o terceiro objetivo, no caso a gente coloca só 2 nesse caso, é que a criança já faça esse movimento e talvez você consiga só ter que dar um direcionamento assim, leve para a criança, alguma coisa assim. Então a gente dividiu aqui em 3 objetivos a curto prazo e o objetivo a longo prazo é que ela aponte. Então se a gente dividiu em 3 e a criança tem que aprender lá em 1 semana mais ou menos cada atividade, o objetivo a longo prazo, ela tem que ter alcançado em pelo menos 1 mês. No final de 1 mês, esse programa de mando tem que ter sido pá, alcançou e ponto final. Se não alcançou, a gente tem que repensar. Mas você não vai esperar 1 mês para repensar isso. Você vai pensar isso a cada objetivo a curto prazo. Esse é o erro da maioria das clínicas, que só vai pensar lá, só vai revisar lá depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não, gente. Tem que ser assim, tem que ser conforme a criança estatística.
Se o programa tem que ser desenhado conforme ali a referência da criança estatística não alcançou, não, vamos lá rever. A gente não é assim, deixando o tempo passar e fazer 20 sessões e pronto. Não, a gente tem que se atentar a isso. Um programa tem que ser bem desenhado o antecedente, então o que vem antes. Então, o que vem a ser esse antecedente? Eu tenho que escrever esse programa de forma que qualquer pessoa no mundo de língua portuguesa, porque eu não vou escrever em outros idiomas, para traduzir vai ter que fazer adaptação, mas qualquer pessoa de língua portuguesa entenda o que eu estou escrevendo no programa. Então vamos lá. Vamos lá, uma descrição exata desse programa. Deixa eu pensar aqui, vou pegar até um programa que eu tô aqui. Deverá estar com o pote, com o reforçador dentro do pote, o pote translúcido, numa superfície, de forma que a criança fique de frente para esse objeto, certifique que a criança esteja olhando o objeto, pergunte o que ela quer, né? Pergunte o que ela quer, o que você quer, mostre o que você quer, enfim, você vai colocar ali o objeto, dê o nível de suporte necessário para a criança, aí você vai descrever como é que vai ser esse nível de suporte, ajuda física total, ajuda física parcial, ajuda gestual, então você vai dar ali os níveis de ajuda e vai descrever os níveis de ajuda necessário. Quando a criança apontar, entregue o pote. Se a criança sabe abrir sozinha, ok. Se ela não souber, você vai descrever: abra o pote, entregue o reforçador para a criança e faça o registro. Então, como é que vai ser o registro? Você vai colocar ali a data, o número da tentativa e como é que qual foi o nível de ajuda necessário para a criança? Foi uma ajuda total? Então, você deu o nível de ajuda para a criança, algum nível de ajuda? A criança errou, ela, sei lá, colocou a mão na cabeça, fez qualquer outra coisa, ela errou, ou ela saiu correndo, enfim. Ou se ela fez de forma independente, já apontou. Então você vai anotar isso, no meu site você vai encontrar essas folhas de registro em planilhas, eu também fiz umas folhas para impressão para quem gosta de imprimir, mas tem as planilhas que elas já geram gráficos, tá bom, gente? Feito isso, você tem a resposta correta. Qual é a resposta correta? Apontar. E qual é a resposta incorreta? Colocar a mão na cabeça, sair correndo, pular, fazer qualquer coisa que não seja a resposta que era para ser correta. E aí a gente entra com práticas de correção de erro. Existem várias técnicas de correção de erro e eu tenho uma live só sobre correção de erro. Eu não vou falar aqui, porque assim, eu gastei ensinando sobre correção de erro, acho que essa live teve uns 40 minutos, então eu não vou ensinar isso agora, porque assim, eu vou ficar muito tempo falando sobre correção de erro. Então, entrem depois no meu Instagram e procurem essa live sobre correção de erros e deixem suas dúvidas ali. Essa parte da correção de erros é tudo, gente, é o que difere a nossa criança fazer, a gente não pode ficar deixando a criança errar. A gente tem que dar um nível de ajuda. Outra coisa que a gente tem que ter no programa é o esquema de reforçamento. Quando a criança está aprendendo, está iniciando a aprendizagem, em cada tentativa a gente vai ter que entregar o reforçador. Depois que a criança ela já está ali por dentro, já está aprendendo como é que faz e tudo, a gente vai diminuindo a entrega desse reforçador. Então, vai ficar gravada se o Instagram permitir. Se o Instagram permitir, a live fica gravada. Se o Instagram não permitir, gente. Então, ó, dá like aqui, manda para todo mundo essa live. Quem sabe assim o Instagram aumenta a relevância da live e fala, não, a gente vai deixar a Dani deixar tudo bonitinho. Então, encaminha aí pro povo. Número de tentativas. Tem que ter desenhado o número de tentativas e você tem que fazer toda vez o mesmo número de tentativas, independente se a criança fugir, errar, qualquer coisa. Então você vai fazer o número de tentativas. Então, gente, por favor, desenhe o número de tentativas reais. Uma criança de 3 anos, você colocar 10 tentativas, é uma coisa hercúlea para uma criança pequenininha. Começa com 5 tentativas, tá bom?
5 tentativas tá demais, tá ótimo. E para nós que somos pais, que nós estamos aprendendo a fazer atividade com nossas crianças, tá ótimo pra gente também, tá bom? 5 tentativas. Prosseguindo, as dicas, os níveis de ajuda, prompt, tem todos esses nomes. Então você escolhe o nome que você mais gosta, mas é tudo a mesma coisa. Então quais são os níveis de ajuda que você pode dar para sua criança? Você dá ajuda total, você pode dar uma ajuda parcial, só leve toque, parcial, total, é pegando e fazendo todo o movimento para a criança. Ajuda gestual, então a criança está aqui, a mão da criança, ela já consegue fazer, mas ela não direciona muito bem, aí você vai com gesto. E tem gente que gosta de registrar esses níveis de ajuda, eu já fui a louca de registrar tudo que era possível, mas se tornou um trabalho extremamente hercúleo e eu desisti de fazer. O sistema de dicas, a gente tem que saber se a gente vai fazer um sistema simultâneo de várias dicas ao mesmo tempo, ou uma dica por vez, se a gente vai usar um tipo de maior nível de ajuda para o menor nível de ajuda, que isso caracteriza se é uma prática estruturada ou naturalística. Práticas naturalísticas, você tem o nível de ajuda, você vai do menor para o maior. Práticas estruturadas, a gente vai do maior nível de ajuda para o menor. Gente, nenhuma é certa e nenhuma é errada. Tudo vai depender da criança. Se a criança precisa de mais ajuda ou se a criança precisa de menos ajuda. O que a gente não pode deixar essa criança ficar errando. Não vamos deixar o cérebro das nossas crianças ficarem associando o erro com uma coisa normal. Errar, errou 5 vezes e acerta. Não, a gente vai dando nível de ajuda. E quais são os estímulos, enfim. Pronto, e descrever como é material. Isso, eu acabei de falar para vocês o que é um programa ABA. Isso é um programa com base na ciência ABA. E aí, feito isso, todo santo dia, quando você for aplicar o programa com a sua criança, você vai ler esses procedimentos, o passo a passo. Então, por exemplo, aqui, mostrar para vocês, eu até, como eu fiz uma adaptação dos programas do Aquiles, eu passei para as terapeutas dele essas modificações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse resuminho que eu fiz, que eu leio todo dia que eu vou fazer terapia com Aquiles. Ah, não, tá aqui mais fácil, aqui, ó, muito mais fácil. Aqui, ó. Aqui, ó, todo passo a passo, os níveis de ajuda, com o número de tentativas. Aí, bonitinho aqui, né? Aí a gente vai para os registros. Cadê? Cada um registra de uma forma, mas eu fiz essas folhinhas para facilitar para os terapeutas. Então, aqui, ó, ela coloca o dia da semana, dá um risquinho, e coloca lá, primeira tentativa, foi errado, segunda tentativa, precisou, prompt é ajuda, gente, lembre disso, prompt é igual a ajuda. Aí você vai marcando aqui o nível de ajuda que a criança precisa, qual é o programa, enfim. Se vocês quiserem, eu disponibilizo isso daqui. Se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar. Isso vai depender do número de comentários que tiver dessa live depois, e o número de likes também. Eu não vou disponibilizar isso daqui se a live for esquecida lá no meio do meu Instagram. Então, eu só vou disponibilizar essa live, eu só vou disponibilizar esse material se eu tiver ali alcançado ali pelo menos uns, deixa eu ver qual é a minha média, uns 200 likes. Se essa live, depois de salva, eu tiver 200 likes, aí eu vou disponibilizar esse material. Então, quando acabar a live, vocês mandam pro pessoal. Se não, eu não vou disponibilizar, porque eu já disponibilizei bastante material e eu parece que eu tô querendo ser birrenta com vocês, mas não é isso, gente. É porque o Instagram, essas ferramentas de redes sociais, elas só entregam o que você faz se tiver relevância. E para ter relevância, você tem que curtir, você tem que colocar um comentário, coloca um coração, eu mando um post, coloca um coraçãozinho, não precisa ser nada sofisticado não, gente. Encaminha lá para um parente, sabe? Então, assim, vocês me ajudam fazendo isso, para que o meu conteúdo tenha mais relevância. Vamos lá, programa de imitação. Então, a gente acabou de falar sobre a questão do programa de manda. E aí a gente vai agora para o programa de imitação. Vamos voltar lá para a avaliação da criança. Vamos lá. Imitação aqui, ó. Zerado. Não teve nenhuma imitação durante a avaliação.
Então, o que acontece? Isso é crítico, crítico, crítico. E aí a gente vai fazer o programa de imitação da criança. A gente pode fazer de várias formas. Tem crianças que a gente fazer programa de imitação com objetos é mais fácil. Tem criança que objeto é mais fácil. Tem criança que com... Eu vou mostrar meu hora da prática para vocês, porque eu acho que fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui meu hora da prática para mostrar para vocês. Cadê? Aqui, gente, vamos lá. Para quando vocês forem procurar, que fica mais fácil. Aqui, ó, meu hora da prática, blá, blá, blá. Cadê? Guias. Gente, minhas guias eu fiz com tanto carinho, mas vocês acessam tão pouco. Aqui as guias, linguagem receptiva, hora da prática. Aqui, ó, esse hora da prática, esse primeiro aqui, é imitação com objeto. Então, aqui, ó, imitação com objeto. É um exemplo com imitação do objeto de bater o pandeirinho. Então, ele tá com reforçador, ó, aí eu imito 2 batidas. Dei mais uma ajuda. Aí pronto, fez. Aí eu não posso deixar ele fazer novamente. Ele só tem que dar 2 batidas. 3 batidas já não é imitação. Então, esse daqui foi um exemplo de imitação com objetos. Blá, blá, blá. Vamos lá. Mais hora da prática. Eu não lembro qual é esse. Ah, tá. Lembrei. Zinho no chão. Ah, aqui o apontar, gente. Esse apontar aqui, ó. Eu ensino passo a passo do apontar também para vocês. Cadê? Eu acho que é esse daqui. Apontar, passo a passo. Já tem um programa aqui feito, ó, para vocês. Aqui, ó, ensinando. Então, basta vocês virem aqui nas minhas guias, que, ó, eu ensino passo a passo do programa de apontar para vocês, ensinando como é que são os níveis de ajuda. Então, basta vocês virem aqui e olhar a questão do programa de apontar. Criando as oportunidades, imitação com instrumentos musicais, tem mais outro. Ah, eu tenho, mas tá na outra pasta de... Deixa eu vir aqui e voltar. Que eu tenho uma outra pastinha. Instagram. Rapidinho, gente. Aqui. Aqui, guias. Opa. Guias. Então, aqui, ó. Outra hora da prática. Outra hora da prática. Imitação. Então, ó, imitação na frente do espelho. Gente, meu espelho tava numa sujeira nesse dia, que vergonha. Ó, imitação na frente do espelho. Esse daqui é mais pra frente, pra fazer com a criança. No início é muito difícil fazer isso, tá? Então, eu recomendo fazer com objetos. Então, é isso, gente. Olha, ouça minhas guias. Minhas guias eu fiz com tanto carinho para vocês. Eu vou até fazer mais propaganda aqui das minhas guias para vocês. Nas minhas guias, ó, tem comportamento inapropriado, tem uma de apraxia, como ensinar. Nossa, essa minha série, olha, como montar programas. Aqui, ó, como montar programas, linguagem receptiva, solicitação, imitação. Aqui, ó, como imitar um programa de imitação, ó. Analisar as barreiras, reforçadores, linha de base. Ó, eu ensino passo a passo para vocês de como vocês montam. Basta vocês entrar aqui, tá bom? Então, façam isso. Aqui, ó. Eu sei que a tela não é indicado, mas a cabeça, ombro, joelho e pé, tentei muito e fez rapidamente com o vídeo. Gente, assim, telas... a gente tem que ter cuidado também, porque assim, elas podem favorecer bastante, elas podem nos ajudar. Então, assim, o problema é a passividade na frente da TV. Esse é o problema, é a gente ser passivo na frente da TV, é ser passivo na frente do tablet. Mas da forma que você está fazendo é maravilhoso. Então, entrem nas minhas abas, porque eu tenho esses programas, como ensinar... E esqueci de mostrar mais uma coisa que eu tenho aqui também, que é precioso. Aqui, ó, contato visual, desfraude, escovar os dentes,
aqui, ó, pareamento, imitação. Aqui, ó, olha o tanto de coisa de imitação que eu tenho para vocês, que eu explico sobre imitação, que eu mostro programas de imitação. Aqui, ó, tudo isso daqui é imitação, 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 ó. Esse daqui sobre imitação modelo. Tudo isso daqui, ó, imitação, sequência de imitações, isso daqui é um programa mais à frente. Então, ó, gente, imitação orofacial, imitação com Lego. Então, ó. Tem que colocar na posição igual. Esses daqui são programas de imitação que eles exigem mais, eles já são um pouquinho mais na frente. Então, a primeiro programa de imitação mais simples que você faz é tipo batendo no pandeirinho, igual eu mostrei. Aí depois, por exemplo, você pega um cubinho, tem uma caixa, gente, que eu acho que todas as casas deveriam ter, que é uma caixa de madeira que você compra, que tem uns cubinhos de madeira dentro dessa caixa, que eles são ótimos para fazer várias atividades. Eu faço vários programas com Aquiles e foi barato. Foi, se eu bem me lembro, eu paguei R$ 30 nessa caixa. 30 não, mentira. Porque eu lembro que o frete foi mais caro que a caixa. Aqui. Ai, obrigado, o pessoal falando que seu site é um tesouro. Aí você faz programa de imitação. Faça isso. Aí faça isso. Aí você vai escolher o comando. No meu site, gente, boa, você falou do site. No meu site eu também ensino a montar programas de imitação. Eu tenho no meu site várias coisas de imitação. Inclusive, agora no meu site tem blog, gente. Eu fiz um blog onde vocês acessam e eu tô começando a escrever textões nos meus blogs para explicar certas coisas para vocês que muitas vezes eu não consigo explicar aqui. Então aqui, ó, eu não tô com a caixa aqui, infelizmente, a caixa fica lá embaixo. Aqui, ó, meus materiais gratuitos. Então, olha o tanto de material gratuito que vocês têm aqui. Então, por exemplo, material para impressão, aplicações, documentos. Então, tudo isso daqui, ó, as planilhas que eu falei para vocês sobre a questão de registro. Então, aqui, ó, vamos aqui registrar as atividades, registro simples, programa de atividades. Então, vocês entram aqui nos programas de atividade. Aqui, ó, deixa eu ver se é esse, que eu já fiz tanta coisa para vocês. Eu acho que esse daqui... Deixa eu ver se é esse daqui, modelo. É esse daqui, ó. Vocês vão baixar esse daqui que é modelo de programa de atividade, lá no meu site, fazer uma cópia. Primeira coisa, pelo amor de Deus, faça uma cópia. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão descrever aqui o programa, vocês vão escrever aqui do jeitinho que eu falei para vocês. Ah, aqui eu dei um exemplo aqui para vocês. Aí vocês vão escrever os objetivos, blá blá blá, dicas. Aí fez isso, aqui vocês façam os registros. Então aqui, ó, primeiro dia, número do programa, data, blá blá blá, e você vai colocando. Aí depois, basta você vir aqui, colocar o número do programa aqui que você está fazendo com a criança, que ele já vai preencher tudo isso daqui para vocês. E aqui, vocês vão filtrar. É necessário filtrar toda vez, vocês vão filtrar aqui o programa. Ai, deixa eu diminuir, isso daqui tá muito grande. Vocês vão fazer o filtro disso daqui para ele passar. Então, você vai filtrar aqui qual é o programa que você está usando com a criança, que ele já vai filtrar aqui o gráfico da criança. Aqui, Dani, estou de novo, sou fone e te sigo. Ah, querida, muito querida. E então, gente, eu tenho bastante coisa de imitação, eu fiquei aqui para mostrar outras coisas também do meu site aqui para vocês. Eu tenho o blog agora no meu site. Então, aqui, ó, eu falei sobre comportamentos inapropriados e as camadas do autismo, textão. Então, basta vocês clicarem aqui, ó, que aí vocês vão ver o meu textão, que eu vou, explico tudo, aí vocês deixem seus comentários aqui. E, enfim, é tudo isso daqui que eu tenho curso gratuito. Então, aqui, ó, o curso, esse daqui, meu curso gratuito. Aqui, ó, vocês têm acesso à ementa.
a ementa é essa, o curso já está com mais de 30 horas. Então, é tudo isso que eu faço para vocês com muito carinho, muito amor. E, por último, a gente tinha que falar sobre performance visual, né? Então, vocês já aprenderam de imitação, e aí agora performance visual. Performance visual, gente, uma forma de trabalhar com isso é o MTS, né? Mas nem toda criança é possível. Tem crianças que elas falham tanto na performance visual que a gente tem que começar com um elemento só. E às vezes a gente vai precisar usar as telas. Tem casos que a gente vai ter que usar as telas para conseguir ensinar essa questão da performance visual com as nossas crianças, tá, gente? Dependendo do nível de déficit dessa criança. Ai, ganhei mais selo! Ai, que felicidade! Ai, gente, eu tô chique! E é em dólar ainda por cima que eu recebo. Ah, nossa senhora, eu tô chique demais. Hoje eu já ganhei 2 selos, gente. Ah! Então, gente, eu até desconcentro. Daqui a pouco vocês não vão querer menos me dar selo, porque eu fico desconcertada com isso. Então, vamos lá. Você viu aqui a questão dos materiais e toda essa questão. Eu até esqueci o que eu ia falar. Vamos lá. Materiais, performance visual. Ah, tá. Performance visual que eu queria trazer para vocês. E o que acontece, gente? Tem criança que é tão complicada a performance visual que a gente tem que usar o computador, o tablet, porque ela falha na performance visual. Então, o que eu fiz com o Aquiles? O Aquiles era uma dessas crianças que falhavam muito na performance visual. Então, a gente teve que começar com um elemento só no tablet. Então, ele vinha aqui, clicava, aí aqui, clicava, Então, cada vez aí no final ganhava o reforçador. Então, vocês veem como é complicado, né? Que tem crianças que elas vão falhar mais nisso. Aí eu coloquei cada etapa. Esse daqui é só com um objeto, esse daqui são com 2 objetos, esse daqui são com 3 objetos. E aí vem a questão, né? Um é o estímulo que vai ser modelo, e o outro vai ser o estímulo que vai ser o estímulo pareado, né? Então, assim, por exemplo, nesse daqui, cadê? Nesse daqui, esse daqui é o nosso S+, e esses outros daqui são... É tipo um joguinho mesmo que eu montei, tá no meu site. Então, esse daqui, ó, ele prossegue acertando. Mas se ele clicar nesse daqui, ele vai para uma tela sem nada. Deixa eu fechar esses outros aqui. Esse daqui, ele vai para uma tela sem nada. Aí clica, aí volta. Aí ele só acerta quando vai para o Panda. Então, tem crianças que vai ser necessário a gente reduzir o nível de estímulos para trabalhar a performance visual. Já tem crianças, aí conforme você for, você vai revezando o posicionamento para a criança ir lá clicando no estímulo que é adequado. Então, vai depender muito do repertório. E isso daí vão ser nossos objetivos a curto prazo. Se a criança tem muita dificuldade, o primeiro objetivo a curto prazo dela vai ser só com um estímulo. Aí você fala, Dani, eu não tenho tablet, eu não tenho dinheiro para comprar um tablet, meu celular, a tela é muito pequenininha e não dá para eu fazer isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar, então, uma superfície e vai colocar só um estímulo. Você vai colocar um estímulo e pedir para a criança coloque com igual. Aí a criança foi lá, colocou assim, aí você vai mudar a posição, coloca com igual, aí ela vai colocar ali com igual, aí coloca com igual, e ela vai colocar com igual. Aí depois você vai continuar com 2 estímulos, coloca com igual, aí ela vai parear, aí você vai mudar o posicionamento. Nesse momento, deixa os 2 na mesma orientação, tá bom, gente? Para ela isso daí não confundir. Coloca com igual, aí vai colocar.
Aí depois que a criança entendeu, você vai começar a fazer com 3 estímulos. Isso daqui é chamado de MTS, tá, gente? Onde você cada vez vai revezar, ela vai parear e cada vez você vai mudar, cada tentativa vai mudar o posicionamento. Aí você vai colocar lá, da mesma forma com os outros programas, descrevendo todos esses pontos aqui, ó. Que é aqui o programa, a estratégia de ensino, objetivo a longo prazo, objetivo a curto prazo, antecedente. Isso daqui vocês acham no meu site, tá, gente? No meu site tem essa planilha, ela tá bem aqui em materiais gratuitos, planilhas, tá bem aqui, ó, em planilhas. E ela é essa daqui que eu tô mostrando para vocês, tá bom? Então basta baixar lá. Feito isso, gente, é registrar. É registrar toda vez que você faz a tentativa com a sua criança, às vezes você vai colocar lá a data, o número da tentativa e o nível de ajuda. Se o programa tem 5 tentativas, você vai fazer 5 vezes. Se o programa tem 10 tentativas, você vai fazer 10 vezes. E com isso, você vai ter os gráficos, vai formar os gráficos da sua criança. Então, vou dar um exemplo aqui do Aquiles, de gráfico, para vocês terem uma noção de como é que é esse desenvolvimento. Deixa eu pegar um programa aqui que ele esteja na terceira fase, para mostrar para vocês. Então, vamos pegar aqui o D4. Um programa que ele está na terceira fase. Então, aqui, ó, aqui a gente veio tendo registro com os níveis de ajuda, independente, errado, mas aqui tá tudo junto os programas, aqui dá para ver, ó. Primeiro a linha de base. A linha de base é a primeira vez que a gente faz, ela fica separada. Ó, ele acertou 6 vezes de forma independente. No primeiro objetivo a curto prazo, ó, ó a curva de aprendizagem dele. Quantas sessões foram necessárias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sessões ele faz todos os dias. Então, foi um pouco mais que uma semana. Foi 1 semana e 2 dias. Ele chegou no segundo objetivo, o primeiro objetivo a curto prazo. O que é muito bacana para uma criança de 4 anos. Tá ótimo. E aí, segundo objetivo a curto prazo, que foi o OCP2. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente 9, coincidiu. Ele chegou aqui no objetivo a curto prazo. E aqui foi o novo programa, né? Que foi o OCP3, tá aqui o pontinho, né? Que ele conseguiu 5 repetições de forma independente. Então, gente, com isso a gente vai vendo a curva de aprendizagem. Mas aí, vou mostrar um programa, porque eu tô mostrando um programa lindo, maravilhoso, que ele se desenvolveu, que tá indo tudo bem, mas eu vou mostrar para vocês agora um programa que a gente não tá conseguindo desenvolver ele por nada nesse mundo, que a gente já mudou material, e aí agora vai ser a conversa com a Neuro. Amanhã eu vou ter uma reunião, vou ter uma consulta com a Neuro e falar, tá acontecendo alguma coisa. Já tivemos uma conversa com a TO para a gente poder alterar, ela deu algumas dicas e tudo, e mesmo assim... E tá preocupando a gente, que é um programa de colorir em linhas, que aqui ele está tendo muita dificuldade. Então, gente, aqui, ó. Olha aqui. Todas as tentativas ele tá precisando de nível de ajuda desde o dia 1º/8. Isso daqui é muito preocupante. É mais de um mês em que ele não consegue independência nessa atividade. E a gente já tá entrando... Olha aqui, em mais de um mês, só teve 2 vezes, em 2 dias, que ele conseguiu fazer uma tentativa de 5 tentativas de forma independente. Então, é muito, muito preocupante isso. Aí finalizou, digamos que finalizou o programa, a gente chegou lá no último objetivo a curto prazo, vai se refazer um novo programa terapêutico, uma nova fase para a criança. E depois de um tempo se reavalia tudo. Então depois ali de 6 meses, 1 ano, a gente vai reavaliar tudo. Agora, gente, a gente seguiu aqui falando vários assuntos, eu vou responder umas perguntas para vocês. Eu não cheguei a falar sobre modelo síncrono e assíncrono, sobre terapia online, né? Que o tema era terapia online, mas eu vou precisar sair, porque daqui a pouco aqui eles têm fono, então eu não vou conseguir falar hoje com vocês sobre isso, mas eu vou responder as perguntas antes. Vamos lá.
Faça aqui. Aqui. Faça um vídeo falando sobre crianças pequenas sem repertório para a escola. Oi, Dani, adoro você. Nádia, você é muito querida, muito querida. Tá, gente, isso daí é muito crítico isso, porque assim, quando a gente fala sobre inclusão, a inclusão, ela é muito complexa e eu vou dar uma opinião minha. Espero que eu não seja mal interpretada em relação a isso. O que acontece? Quando a gente pega uma criança com baixíssimo repertório de comunicação, com uma curva de aprendizagem que é mais lenta, porque possivelmente tem uma deficiência intelectual, que é uma criança que, enfim, ela tem déficits, ela tem uma deficiência intelectual, tem uma apraxia global, ela tem uma dispraxia, ela tem uma dispraxia global, uma apraxia da fala, um TDAH, enfim, é uma criança que tem várias comorbidades associadas, e você coloca ela numa escola, que assim, uma escola que recebe a criança e tudo, coloca ali um acompanhante para a criança, e aí fica a pergunta, até em que ponto isso é positivo para a criança e até que ponto isso vai ser positivo para ela. Para a sociedade, eu acho que a sociedade ela ganha como um todo. Vendo no ponto de vista da sociedade, em ter uma pessoa que é diferente, que as pessoas estão enxergando essa diferença, a sociedade ganha. As crianças ganham, porque reduz a questão do preconceito, ela sabe que existe o diferente, ela aprende a lidar com o diferente. Isso é muito interessante. Agora vamos olhar no ponto de vista da criança. O quanto isso é positivo para a criança? Uma criança que tem baixíssimo repertório, ela não está muitas vezes atenta ou está atenta demais ao excesso de estímulos. Então, uma criança que tem TDAH e autismo, ela fica ali, ela olha um estímulo, olha outro, olha outro, olha outro, ela não consegue se prender num estímulo só e desenvolver ali. E numa escola são excessos de estímulos, é aquele cheiro das crianças, o cheiro do lanchinho, o cheiro da cola, o cheiro do giz, a professora mexendo no quadro, mexendo no papel, aquele bando de barulho, a luz, tantos estímulos, os colegas se movimentando. E às vezes isso para a criança, esse excesso de estímulo pode não ser uma coisa positiva no primeiro momento. Por quê? O que acontece, gente? A gente tem janelas de oportunidades para desenvolver nossas crianças, e especialmente a questão da fala, da comunicação. E até os 7 anos, essa janela está ali mais abertinha. Ela continua existindo, essa janela, mas ela diminui, ela não se fecha, mas ela diminui, ela fica estreita, só para passar aquele ventinho, assim, vamos dizer assim. Então, se você pega essa criança nessa faixa e coloca vários estímulos envolvidos e ela precisa de um ambiente mais controlado para conseguir focar em aprender, talvez essa criança ela perca essa oportunidade de desenvolver essas habilidades nessa faixa. Em compensação, se ela tem muitas questões sensoriais e a gente coloca ela num ambiente que tem essa entre aspas, né, essa poluição sonora, talvez ela desensibilize, pode acontecer, tem crianças que só vai piorar, tá? Tem crianças que isso vai se tornar assim cada vez pior, mas tem algum grupo que talvez ela desensibilize e isso vai ser bom sensorialmente para ela, mas isso vai levar tempo até desensibilizar e aquela curva de aprendizagem que essa criança tinha que ter aprendido comportamento verbal, ela perdeu. Então, assim, dos dois lados existe ganhos e perdas. Então, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, ela não é fácil, ela não é simples. Eu não tenho como apontar que uma coisa é certa ou é errada. Como mãe, agora, gente, eu tô falando como mãe do Aquiles. Pro Aquiles, eu sou a favor da clínica escola. Pro Aquiles.
Eu sei que muitas pessoas vão falar, essa sua visão é uma visão capacitista, Dani. Eu já ouvi isso, eu já ouvi coisas muito piores ao meu respeito quando eu falei sobre isso a primeira vez. É... Mas eu vejo como meu filho. Como sociedade, a sociedade perde no momento que eu coloco meu filho numa clínica escola. Quando eu falo nas questões sensoriais do meu filho, ter contato com excesso de estímulos, o meu filho perde. Mas em compensação, meu filho ganha em habilidades pensando em janela de desenvolvimento neuronal. Clínica e escola são raríssimas, são raríssimas. Meu filho, ele tem a sorte de, em Brasília, existir uma clínica e escola. Existe duas e é da mesma clínica, inclusive. Então, assim, em Goiânia também tem uma que também é da mesma clínica. São raríssimas. Então, assim, gente, é uma questão de escolha. Não existe certo e errado. Cada família vai saber como lidar. Eu nunca apontaria meu dedo na cara de ninguém em relação a isso, de ninguém. Então eu peço com muito carinho que vocês não façam isso também comigo e por favor não tirem esse trecho do vídeo que eu tô falando tudo isso e tirem de contexto, tá bom? Aqui. Acho que você é uma mãe que tem total conhecimento para escolher. É assim, é uma questão de eu opinar, onde eu tô caminhando, se eu tô certa, se eu tô errada. Só o tempo vai dizer. Mas é a nossa escolha no momento. Vamos lá, Thalita. Dani, qual terapeuta precisa trabalhar essas habilidades? A fono, TO? Para ser sincera, todas juntas. Gente, tem questões sensoriais que talvez a fono vai ter que trabalhar com a TO. Por exemplo, o Aquiles, ele tem necessidade de movimento, mas muito movimento. E se sabe já que o movimento ajuda na fala. Por isso, eu fiz uma variação nos programas do Aquiles que eu chamei de DTTC expandido. Que o que eu faço? Eu chego pro Aquiles e tem várias formas de fazer. Eu começo com uma imitação de membros inferiores, membros superiores e falo, Aquiles, faça isso. Um exercício de praxe com ele. E aí eu começo um DTTC que é, por exemplo, eu quero que ele faça uma imitação vocal. Oi! 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 Então eu fiz uma variação dessa, e aí tem alguns que chegam e colocam um outro contexto também. E ele tem uma melhora, mas ele precisou fazer um movimento associado para conseguir isso. Tem alguns ecóicos que o Aquiles faz que a gente só consegue depois de um circuito. Que ele vai, passa por debaixo do túnel, pula uma barreira, eu coloco umas placas de PVC, não, EVA, umas placas de PVA que ele vai colocando um pezinho na frente do outro, faz um pareamento e eu chego com um cartão pro Aquiles. Aquiles, fala sorvete. Aí ele, sorvete, sabe? Depois de ele ter feito todo o movimento motor, uma dinâmica, eu chego com o ecóico e aí você vê que uma fono trabalhando junto no mesmo set terapêutico com uma TO é um poder imenso que tem. Só que aí mora um probleminha. A gente alia a aba. Por quê? Todos esses programas a gente pode mensurar o nível de ajuda que você deu para a criança e a curva de aprendizagem. E muitos TOs e fono não têm formação em aba. Outro problema que está sendo, gente, eu perdi noites de sono pensando nisso. Que eu fiz um material para vocês no meu site, que é um material de transcrição da fono. Foi noites pensando, eu ainda perco algumas noites de sono pensando nisso, onde eu coloco aqui os fonemas, e aí eu venho aqui, por exemplo, aqui um exemplo, eu coloco aqui buá, aí eu faço a transcrição e aqui ele vai dando o fonema que tá certo. Aqui ele vai dando a taxa das palavras, porque aqui eles têm apraxia de fala. Aqui ele vai dando as taxas, a taxa de acerto e o gráfico com independência conforme a aba.
Aí vem a treta. Como é que a gente vai inserindo a análise do comportamento num tratamento de apraxia? Difícil. Gente, eu vou ter que desligar, porque eu tenho que preparar o material para levar para a fono do Aquiles e as... Não, ainda falta. Ainda falta um pouquinho. Vou terminar aqui a live com vocês. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Gente, eu não tô conseguindo achar as dúvidas, por isso que eu peço para vocês deixarem no negocinho. Eu vou fazer o seguinte, mandem suas dúvidas agora, que eu não vou conseguir achar as dúvidas aqui. Não vou conseguir. Tem muito comentário, aconteceu muita coisa aqui na live. Mandem aqui, ó, vou responder mais 2 dúvidas e acaba a live, tá bom? Mais 2. Então, mandem as dúvidas agora, ou só na próxima live, ou nos comentários, depois que eu encerrar a live. Então, enquanto eu fecho aqui a caixa, arrumo, vocês vão escrevendo aí a dúvida que vocês têm, que eu vou encerrar a live daqui a pouquinho, para poder arrumar os materiais para levar o Aquiles para fono. Será que eu preciso pegar mais um potinho? Se não tiver nenhuma dúvida, aí é só nos comentários e para responder na próxima live, gente, porque responder dúvida em comentário não é fácil, não. Porque vocês fazem umas dúvidas, vocês têm umas dúvidas assim cabulosas. Aqui, ó. Quando o bebê com TEA é agressivo com os outros bebês? Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. As pessoas têm muito medo de falar sobre agressividade, sobre essas coisas. A questão é que, assim, agressividade, a gente fala agressivo, é agressivo, mas o que vem a ser essa agressividade? O que ele faz? Então, tem no meu site também, gente, um material bem legal que é pra gente se perguntar sobre isso, porque bater é um comportamento, xingar a gente xinga, é um comportamento, a gente tem que entender qual é a função desse comportamento, o que está acontecendo. E para isso, eu fiz um material com muito carinho para vocês, que está aqui em Guias Dinâmicos. Aí vocês entrem aqui, ó, mini guia dos comportamentos inadequados. E aqui eu coloquei várias perguntas, se você é pai, se você é mãe. Eu vou entrar aqui no editável porque fica mais fácil. Aí você vai vir aqui falar qual é o comportamento, qual o nível desse comportamento, se é frequente, se é raro, se é quando costuma acontecer, qual é o horário, qual é a complexidade da comunicação, o que acontece antes do comportamento, se faz algum acompanhamento, está relacionado à saúde, dor, só acontece quando tem alguém, ocorre quando o cuidador está prestando atenção em outra coisa. Então eu fiz essas várias perguntas, gente, por quê? E ainda tem mais, eu fiz um texto voltado para vocês no meu blog. Cadê? Aqui, ó, no meu blog, eu fiz esse texto sobre comportamentos inapropriados. Por favor, acessem, que eu vou explicando sobre as funções do comportamento. Eu explico para vocês sobre... tá aqui essas perguntas também para vocês se fazerem. Então, não é uma coisa simples, que eu tenho uma resposta. A gente tem que entender, a gente tem que levar a hipótese de qual é a função deste comportamento. O que acontece antes, como esse comportamento está sendo reforçado, para a gente conseguir fazer uma estratégia para cada criança. A gente, como pai, como mãe, a gente levanta hipóteses para conseguir. Então, você tem que lembrar lá no início da live que eu falo sobre reforço, sobre punição. Será que a gente está reforçando? Quando a gente está falando sobre comportamentos inapropriados, é muito importante a gente usar o que a gente chama de reforço diferencial. Nunca usar extinção, porque a extinção ela tem efeitos danosos. A extinção, o comportamento volta assim do nada, ele volta. E então o que a gente tem que fazer é ir reduzindo a frequência desse comportamento através do reforço diferencial, que a gente reforça um outro comportamento, que é um comportamento melhor, um comportamento da criança se acalmar, um comportamento, por exemplo, né? Então é isso. E a segunda pergunta, que eu vou responder e última de hoje. 2 anos, balbucia o dia todo, tem acompanhamento com fone e TO, existe a possibilidade de aprender a falar ao decorrer do tempo? Se o planejamento estiver sendo bem feito.
se o planejamento estiver sendo bem feito, é possível, sim. Só se a criança tiver alguma barreira, uma outra barreira de desenvolvimento que a gente não esteja vendo. Tipo a questão, por exemplo, uma apraxia, alguma coisa assim que a gente não esteja enxergando nesse momento. Mas a princípio, gente, a princípio, fazendo uma intervenção bem feita, é para a criança desenvolver. Só que tem crianças que vão desenvolver de forma mais lenta e outras que vão desenvolver super rápido. Crianças que desenvolvem de forma mais lenta, normalmente elas têm uma outra comorbidade associada que a gente só vai enxergar com o tempo. TDAH, por exemplo, é dificílimo de fazer TDAH antes dos 6 anos. Apraxia de fala, a gente só faz diagnóstico quando... A gente, né? Eu não sou fono, tá, gente? Eu falo a gente como a população das fonos. Eu estou me colocando junto ali. Só se faz diagnóstico, eu também não sou médica. Gente, eu sou engenheira. Eu sou engenheira. Sou engenheira, para que vocês saibam. Eu não sou formada na área, nenhuma dessas áreas aí. É que eu sou louca em estudar. Então, assim, a apraxia de fala é só quando a criança começa a falar. Deficiência intelectual, tem testes neuropsicológicos que são muito bons, eles são muito demorados, eles são muito caros, e eles são super interessantes de fazer. Mas assim, você pega uma criança pequena, vai ter que ser um teste específico para crianças com baixo comportamento verbal, e ele tem um errinho um pouquinho associado, um pouco maior. Já tem testes, por exemplo, eu fiz um teste desses de inteligência e tudo, de coeficiente de inteligência, que exige que eu tenha pelo menos um comportamento verbal, porque para conseguir associar lá os padrões e tudo, então tem essas complicações, sim. Então é isso, gente. Um ótimo dia para vocês. Eu quero 200 likes nessa live. Por favor. Por favor, não, porque assim, quem sai ganhando é vocês. Se tiver 200 likes nessa live, eu vou compartilhar esse material aqui para vocês, que é um programa do Aquiles, para vocês terem referência, onde eu coloquei até umas fichinhas de registro para ajudar. Tem aqui as descrições. Esses programas aqui são os programas que eu fiz dele, não são programas da clínica, tá bom, gente? Isso daqui teve conversa minha com o pessoal da clínica, mas isso daqui são descrições, eu não copio o material da clínica, que não se deve ficar copiando tecnologia dos outros, assim. Isso aqui são tecnologias desenvolvidas por mim, então algumas têm adequações das coisas da clínica e tudo, mas a maioria fui eu que desenvolvi grande parte, através de supervisões, então por isso que eu posso ir e repassar qualquer coisa assim. Eu vou fazer adaptações e mandar para vocês, caso essa live tiver pelo menos 200 likes. Então, até mais e senta o dedo ali no like depois da live, que ela vai ficar salva. Beijão, gente, até mais.